Aliás, componente eletrônico, eletroeletrônico, eletromecânico importantíssimo, como eu já havia falado no começo dessa aula. Vamos falar sobre os relés, né? Aliás, o pessoal fica muitas vezes na dúvida, né? É relé ou é relé? Né? Vamos esclarecer essa dúvida para você. Bom, se você gosta de falar relé, não está errado. Por quê? Vem do inglês relay, né? E aí surgiu na tradução, né? Na hora de aportuguesar a palavra, ficou como relé. Mas se você prefere falar relé, também não tem problema, porque vem do francês relais. Então, tanto relé quanto relé está correto, tá? Então, não briguem por causa da pronúncia da palavra relé. Mas o que vem a ser, então, o relé? Tá? A definição de relé é a seguinte, tá? Vamos acompanhar aqui na tela juntos. Ele é um interruptor eletromecânico, ou seja, vai envolver eletricidade e vai envolver mecânica, tá? Cuja movimentação física ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé. Então quer dizer que ele vai ter aí uma bobina, né? E aí a corrente elétrica vai percorrer essa bobina, criando assim um campo magnético que irá atrair a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos. Tem muita gente que se confunde, tem muita gente que acha difícil o trabalho, né, entender o funcionamento do relé. A gente vai ver nessa aula que não, ele é um componente muito simples, tá? Aliás, muitas vezes ele é mais mecânico do que propriamente elétrico. Ele vai utilizar aí o conceito de eletromagnetismo. E antes da gente falar do relé, eu quero só ressaltar com você a questão do eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo ele segue o princípio de que a corrente que passa por um fio, né, ela vai gerar um campo magnético, né, que nós chamamos de campo eletromagnético porque é produzido por eletromagnetismo. Agora, se esse fio ele está enrolado, né, se você começa a fazer espiras com esse fio, né, começa a enrolar esse fio, esse campo eletromagnético ele fica muito maior, que é o que dá origem então à bobina. Então nós vamos ver que o relé ele é um componente que possui bobina, uma bobina, tá? Esse conceito, né, do eletromagnetismo nós estudamos lá um pouquinho quando nós vimos os transformadores. Bem, voltando então aqui para a nossa tela, né, dito isso, vamos então, né, ver aqui como que a gente encontra os relés, né? Aqui alguns tipos de relé. Aqui uma plaquinha que possui aqui 4 relés. Essa é a figura mais ou menos que nós encontramos em termos de relé. Outro ponto importante a se esclarecer a respeito do relé, nós temos aí uma infinidade de tipos de relé, tá? Existem até a evolução desses relés, que são os contatores, tal, que você vai estudar isso numa matéria mais apropriada, né? Na matéria de comandos elétricos. Mas o que nós vamos estar tratando na aula de hoje é um relé simples, tá? Um relé aí para você ter um entendimento do relé usado na eletrônica. Então a gente vai abordar aquele relézinho de 5 terminais que é o mais utilizado, né? Essas placas eletrônicas elas possuem demais o relé, ele é muito usado na eletrônica, assim como o transistor, como o resistor, como o capacitor. E aí a gente vai estar estudando então esse tipo de relé, né, para a gente poder focar num determinado padrão aí, num determinado tipo de relé. Então tá aí as figuras, né, as imagens só para você identificar o nome, a pessoa, e nós vamos então ver a representação que nós vamos fazer desse relé. Então tá aqui o símbolo, tá? Existem outras formas de representá-lo. Né? Existem a simbologia mais técnica para representá-lo. Aqui eu vou representar ele com uma bobina, tá? Então aqui, ó, esse fio enrolado aqui, nessas espiras aqui,
Parece aqui uma parte do transformador, né? Mas não é uma bobina, né? O transformador ele possui duas bobinas. Então ele vai ter uma bobina assim como o transformador. Tem aqui 3 pinos, né? Então a gente costuma dizer que esse B1 e B2 são as bobinas, né? Então já colocando aqui, o B1 é o pino 1 da bobina, o B2 é o pino 2 da bobina, né? E aí a gente diz então que esses 2 pinos são as entradas do relé. E aí nós temos o NF, o C e o NA, tá? Que vem a ser então esse NF, o C e o NA. Vamos começar pelo NF. NF significa normalmente fechado. E o que eu coloquei aqui pequenininho em azul? Ele é normalmente fechado em relação a quem? Ele é normalmente fechado em relação ao comum, ao pino de comum. Quem é esse pino de comum? É justamente esse C. Então esse C aqui é o pino de comum. Então o que vem a ser o NF? O NF ele é um contato, ele é um pino que ele está normalmente fechado em relação ao comum. E de fato, nesse desenho a gente percebe isso, né? A gente vai ver que essa parte tracejada ela é móvel, né? E aqui ela está ligada no comum. Então, o comum, aliás, está ligado no normalmente fechado, porque esse pino ele é normalmente fechado em relação ao comum. O que a gente quer dizer com o termo normalmente, né? Normalmente significa o seguinte: se você está com o relé na mão, não energizou ele, não fez nada com ele, não envolveu eletricidade com esse relé, esse pino de NF ele vai normalmente estar fechado com o comum, normalmente em contato com o pino de comum. É isso que quer dizer, então, o NF, o normalmente fechado. E nós temos o NA, né? E o NA, nessa mesma linha, ele significa normalmente aberto. Normalmente aberto em relação a quem? Em relação ao comum. Pode ver que esse pino de NA não está conectado aqui nesse C, nesse comum. Tá? Então, com isso a gente esclarece bem, né? NF está conectado, está normalmente fechado com o comum, e o NA, normalmente aberto, está normalmente aberto em relação ao comum. Tá? Essa situação ela vai mudar, né? E ela vai mudar principalmente quando nós energizarmos a bobina do relé. Mas isso a gente vê daqui a pouquinho. Então, dando sequência aqui na nossa tela, vamos falar então do funcionamento desse relé. No funcionamento, aqui eu coloquei uma fonte, tá, de tensão contínua, porque as bobinas do relé elas são alimentadas somente com tensão contínua. Então eu coloquei aqui com uma chave aberta, ou seja, eu não liguei ainda essa fonte na bobina, não está conectado. Então a bobina está sem receber corrente elétrica, está sem tensão aplicado a ela. Então o funcionamento ele é esse, ó. Sem energizarmos a bobina, o pino NF, que é o normalmente fechado, está em contato com o comum. É o que a gente percebeu. Ó. O NF está em contato com o comum. Então, o pino NA, que é o normalmente aberto, está aberto em relação ao comum. Então, isso a gente já tinha detectado anteriormente. Então, o funcionamento é esse. Sem energizar a bobina, o NF está ligado no comum e o NA não está ligado no comum. Por que o NF está ligado no comum? Porque normalmente fechado com o comum. Por que o normalmente aberto não está ligado no comum? Porque normalmente ele é aberto em relação ao comum. Então, só para a gente identificar aí o nome à pessoa. E aí, outra forma que nós podemos ter é quando nós fechamos essa chave, ou seja, nós energizamos as bobinas do relé, né? As bobinas, o B1 e o B2. Aliás, a bobina do relé, perdão. E aí, nessa bobina do relé, tem o B1 e B2, vai circular uma corrente. Tá? Essa corrente nós vamos chamar aqui de IBOB. I de corrente, BOB de bobina.
tá? Então vai circular uma corrente pelo relé, pela bobina do relé. E aí o que vai acontecer? Você percebeu que mudou a posição da chave aqui. O comum ele não está mais ligado no normalmente fechado, ele passou a estar ligado no normalmente aberto. Então, ao energizarmos a bobina, o pino comum C deixa de fazer contato com o pino NF, que é o normalmente fechado, e passa a fazer contato com o pino NA, que é o normalmente aberto. Então eu tenho, na verdade, uma mudança de chaveamento. O comum, sem energizar a bobina do relé, o comum está ligado normalmente fechado. Quando eu energizo as bobinas do relé, aplico uma tensão na bobina do relé, o comum que estava ligado no normalmente fechado, ele sai daquela posição e vai para a posição do normalmente aberto. Isso somente quando nós energizamos a bobina do relé. Bem, e é nesse momento, né, na troca de um contato para outro, nós vamos ouvir um TEC, né, que é o relé atracando. É quando nós dizemos que o relé está atracando, né? Você pode nunca ter visto um relé, mas você já ouviu um relé, né? Quando você, por exemplo, ouve o barulho de uma seta de carro, né? Aquele tec, tec, tec que aparece, é o relé atracando e desatracando. Então, nessa mudança do comum para o normalmente fechado para o normalmente aberto, ou do normalmente aberto para o normalmente fechado, existe um barulho, né? Que é o relé atracando, tá? Bem, e aí, então, olha, funcionaria mais ou menos dessa forma, né? Aqui sem energizar, o comum está ligado no normalmente fechado. Quando eu fecho essa chave, circula uma corrente, ele muda do comum para o normalmente aberto. Então, sem energizar, energizando, e é aqui que você escuta o TEC do relé, tá? E circula, né? Circula a corrente pela bobina. Então, como que você vai justamente fazer com que essa chapa, né, esse contato do comum saia do normalmente fechado para o normalmente aberto? A corrente que vai circular pela bobina do relé, ela vai criar um campo magnético que vai atrair, então, esse contato de comum, né? Ele vai deixar de estar em contato com o normalmente fechado para o contato normalmente aberto. Isso é mais fácil, né, de explicar através de um vídeo, tá? Vou mostrar esse vídeo para vocês, olha. Então aqui, antes da gente rodar essa animação, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha. Esse terminal aqui é o terminal de NF, esse terminal é o terminal de comum e esse terminal é o NA. Então perceba que naturalmente, sem energizar a bobina, e essa aqui é a bobina do relé, né? Aqui eu tenho uma haste que a gente vai ver que ela vai ser extremamente importante aí nessa história. Então perceba que esse pino de NF, ele já está encostado no pino de comum sem eu fazer nada, né? Com o relé na mão, sem energizar, o NF já está encostado, já está em contato com o comum, enquanto que o comum não está ligado no NA, tá? Então aí a gente vai agora nessa animação, ó, então NF em contato com o comum, olha, energizou, ele vai atrair esse metal, isso aqui virou um grande ímã, e aí ele vai meio que empurrar o comum para o NA. Aqui não estou mais energizando, energizei, ele empurrou. Então, olha, a hora que energizei, ele encosta o contato do comum para o NA. Tá? Então, dessa forma, é que o comum vai encostar no NA. E quando que o comum encosta no NA? Somente quando eu energizo essa bobina. Energizando essa bobina, ele vai criar um campo magnético que vai atrair aqui esse L, né? E aí, atraindo esse L, ele empurra o comum lá para o lado do NA, desencostando, né, do normalmente fechado. Tá? Então, esse aí
é a forma aí que ao energizar a bobina, eu faço com que eu tenha uma alteração na mudança, né, do estado do comum. Em vez de estar em contato com o NF, vai estar em contato com o NA. Essa animação ela é muito interessante, tá? Ela é muito interessante porque realmente ela mostra, né, o que acontece com o relé lá dentro. Então tá aqui os 5 terminais do relé. Quando você vê lá os 5 terminais, são esses terminaizinhos aqui. Isso é o que acontece dentro dele, né? Por isso que eu comentei que ele é um componente talvez mais mecânico do que eletrônico, né? Porque essa mecânica de empurrar, né, é verdade que criada por um campo eletromagnético, tá? Que ele é um componente eletromecânico, isso sem dúvida, as duas coisas envolvem. Mas ele tem muito de mecânica nessa história, tá? E às vezes quando um relé cola o contato, né, é justamente quando essa parte aqui se funde com essa, né? E aí você tem lá, o pessoal fala que o relé colou contato, e tem gente que até bate em cima do relé, né, para ele desgrudar, né, e aí às vezes resolve, né, não é a maneira mais apropriada, mas muitas vezes quebra um galho ali para você colocar algo para funcionar na hora, porque você bate e aí ele desgruda, tá? Isso aqui com o tempo ele acaba grudando, né, e aí é onde o relé não tem mais a sua função. Os defeitos no relé pode ser um contato colar no outro, né? Ou também pode ser na própria bobina, né? Um desses caras aqui, ou por uma corrente mais alta, uma tensão aplicada mais alta do que a capacidade da bobina, acaba circulando uma corrente mais alta e aí acaba danificando o fio esmaltado, né? O esmalte do fio, e acaba fechando o contato aqui, ele acaba rompendo esse fiozinho e aí ele vai interromper aí a passagem de corrente pela bobina e ele não vai funcionar, tá? Então tá aí, esse é o nosso relé visto por dentro, né? Fazendo um raio-x do nosso relézinho. Então, a função do relé, ela vai ser, né, falando da função dele, vai ser de acionar circuitos com alta tensão ou alta corrente a partir de um circuito de baixa tensão ou corrente. Então a ideia do relé é que, por exemplo, com 6 volts você consegue fazer com que circule uma corrente pela bobina. Essa corrente vai empurrar o contato do normalmente fechado para o normalmente aberto. E ali ele pode ligar, por exemplo, uma lâmpada no 220. Então, com uma pequena tensão contínua, eu consigo acionar uma grande tensão alternada, né? E também com uma pequena tensão, uma pequena corrente, eu consigo também acionar uma grande corrente, tá? Eu queria também falar da desvantagem do relé, né? O relé também possui ele tem a sua vantagem, mas ele também tem a sua desvantagem. A desvantagem do relé é que ele nem sempre é um componente rápido, tá? Essa parte mecânica dele empurrar, dele encostar e desencostar, isso não é rápido, tá? Então, se você precisa aí que ele atraque e desatraque muito rapidamente, dependendo da frequência que você quer isso, ele não vai funcionar. E uma outra desvantagem que ele tem é que essa corrente que ele precisa ali para atracar o relé, né, para a bobina, ela é uma corrente baixa em relação a cargas muito maiores, mas ela já é uma determinada corrente que chega a incomodar. A gente vai ver isso quando nós estivermos estudando a corrente da bobina. Então, assim, ela é uma corrente baixa, mas nem tanto, tá? Por exemplo, os circuitos integrados não conseguem fornecer corrente direto para o relé. Legal? Bem, vamos falar dos parâmetros do relé. Então, um dos parâmetros importantes que nós temos é a tensão da bobina. Nós vamos chamar aí de VBOB, tensão da bobina. Então está aqui o nosso relézinho, é a tensão que eu vou usar para energizar a bobina do relé para que esse cara saia do normalmente fechado e vá para o normalmente aberto. Então ela é a tensão contínua que devemos alimentar o relé para que ele atraque, tá? Então quando dizemos que um relé é de 6 volts, tá? Isso significa que nós devemos alimentar as suas bobinas
com 6 volts para que ele atraque. Tá? E você lembrou, né, que a relé atracar é justamente mudar do normalmente fechado para o normalmente aberto. Legal? Bem, então aqui, né, esse valor dessa bobina, né, ele vai ser, tem que ser o valor aí do nosso VBOB, né, o valor para fazer o relé atracar. Então aqui, olha, um exemplo de um relé de 6 volts, né, a gente vê aqui, ó, coil é bobina em inglês. Então está aqui 6VDC, quer dizer que ela tem que ser alimentada com 6 volts de tensão contínua. Tá? Então aqui ele já, eu sei que esse relé ele é de 6 volts. Esses 10A e esses 125 VAC, a gente já vai ver o que eles significam. Bem, outro parâmetro importante é a resistência da bobina. Tá? Apesar de um fio enrolado, né, ela possui uma resistência. Então, ao colocarmos o multímetro na escala de resistência, podemos medir a resistência da bobina, que pode variar aí de 100 ohms a 1,6 kΩ. Então, se eu medir aqui entre o B1 e o B2 com o multímetro na escala de ohms, eu vou encontrar uma resistência entre o B1 e o B2. Tá? Essa resistência ela vai aí girar em torno de 100 a 1,6 kΩ. Outro parâmetro importante do relé é a corrente da bobina, o nosso IBOB. E essa corrente da bobina, ela é o valor da corrente que circula pela bobina. Então ele pode ser calculado pela fórmula, né? Resistência da bobina é tensão da bobina dividido pela corrente da bobina. Então, se nós aqui, na hora de medir essa corrente da bobina, né, ela vai ser justamente essa tensão que a gente está aplicando, dividido pela essa resistência que a bobina forma. Tá? Essa corrente ela vai variar aí entre 30, 50 mA a 120 mA. Tá? Então, percebam que apesar de ser uma corrente mais baixa, né, do que 1 ampere, 2 ampere que a gente pode ter na nossa carga, ainda é uma corrente alta, né, principalmente se nós fôssemos pensar em acionar esse relé a partir de um circuito integrado. Então, o ruim do relé, uma das coisas ruins, é que eu não consigo acionar um relé diretamente de um circuito de controle, né, que nós estudamos na aula passada e vimos na revisão. Então, os controladores, né, que nós temos lá, placa de Arduino, microcontrolador, porta lógica, esses elementos de controle, eles não têm corrente para acionar o relé diretamente. Mas aí a gente vai ver na próxima aula uma solução melhor para isso. Então essa corrente, né, que vai circular aqui, ela vai variar entre 30 e 120 mA, depende da tensão do relé, né? E essa corrente ela é alta mesmo, porque essa resistência é baixa, né? Porque é um fio enrolado, então não tem jeito, aí não tem como fazer milagre, tá? Então, e o quarto item que nós vamos ver é a tensão máxima de saída, né? O nosso Vout máximo. Então é onde a gente vai colocar a nossa carga, tá? É a nossa na saída. Então ela é a máxima tensão que pode ser aplicado na saída do relé, tá? Então ela pode ser contínua ou alternada, e quando você encontra o valor como alternado, considere como um valor de tensão eficaz, como nós vimos lá no transformador, tudo que nós vimos em termos de tensão alternada é tensão eficaz. E os valores eles podem variar aí de 120 volts a 600 volts, tá? Para os relés menores. Mas existe aí relé de 1000 volts, aí são relés maiores. Então aqui, pessoal, isso é interessante, essa imagem aqui que nós temos, né? Onde aqui eu coloquei uma carga, né? Deixa eu ver se eu tenho essa imagem maior aqui. Depois não tenho, mas aqui, depois a gente vê ela num tamanho ampliado, mas aqui eu tenho uma carga, né? Coloquei aqui um retângulo representando uma carga,
E aí eu tenho, eu quero alimentar essa minha carga com 220. Então dá para alimentar essa carga com 220. Isso antecipando um pouco, né? Como que é a ideia dele? A ideia é o seguinte: eu aplico 220, por exemplo, com uma fase no comum, né? A outra fase na carga, ligo a minha carga no normalmente aberto, e aí a minha carga não está alimentada. Mas quando circular uma corrente pela bobina, o que vai acontecer? Do comum ele vai para o normalmente aberto, né? Então, como ele vai sair do normalmente fechado para o normalmente aberto, você vai escutar um tec e aí ele vai fechar justamente essa chave, né? Onde aí você vai ter essa percepção de que a sua carga foi alimentada. Então ele vai fazer esse fechamento aqui, então você vai ter lá esses 220, né, em cima da nossa carga. Não importa se essa carga vai ser um motor, se ela vai ser uma lâmpada, se ela vai ser um pistão, tá? Você vai fechar quando você tiver a bobina energizada. E já aproveitando e falando de outra vantagem do relé, é que essa parte aqui da bobina, ela não tem ligação elétrica com essa parte dos contatos. Então aqui onde está a sua tensão mais alta, ela não vai estar ligado com essa parte onde você tem a tensão mais baixa. Então eletricamente eles são isolados, tá? Isso é muito bom, você ter isolado essas duas partes. Bem, seguindo então o nosso exemplo, olha, aqui a gente vê essa tensão de saída. No caso desse relézinho, a nossa tensão de saída é de 125 VAC, tá? Volts em tensão alternada, que na verdade aqui nós temos uma tensão eficaz. Então esse relé do exemplo é um relézinho que você pode colocar na saída até 125 volts de tensão alternada, mas pode ser contínua também, porque a gente está tratando de tensão eficaz. Então ele trabalha tanto com tensão alternada quanto tensão contínua, tá? Voltando então nos parâmetros do relé, né, a corrente máxima de saída dele, o Vout máximo, também é a boa notícia do relé, né, ela é a máxima tensão que o relé suporta na saída. Então quando você fechar essa chave, né, imaginando aqui que nós alimentamos essa bobina, e com essa bobina alimentada, né, eu vou ter então, ele vai atracar, ele saiu do normalmente fechado, né, saiu dessa parte aqui para o normalmente aberto, então ele atracou, fechou aqui o circuito e eu tenho uma corrente circulando. Quando eu falo de Vout, é essa corrente aqui. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Vout dos relés são altos, tá? Então, por exemplo, nesse relézinho que nós estávamos vendo, olha, desse relé o Vout dele é de 10 A. E aí você tem relés pequenos, né, que tem Vout de 15 A, 20 A, 25 A, tá? E aí isso significa que você pode tranquilamente colocar uma carga que consuma uma corrente mais alta que o relé vai dar conta. Então, a corrente e tensão na saída não são problemas, tá? Então, essa é a grande vantagem, quando você precisa que uma pequena tensão de 6 volts com uma pequena corrente de 50 mA acione, por exemplo, um motor com 220 volts AC que vai puxar uma corrente de 10 A, o relé consegue fazer isso, tá? Então, tá aí o nosso relézinho com uma corrente de saída de 10 amperes. Bom, na compra do relé, você se preocupa justamente com a tensão da bobina, né? Que você vai ter que energizar a bobina para ele atracar. Né? Você se preocupa com a tensão máxima da saída, né? E também com a corrente máxima da saída. Então, esses 3 parâmetros que nós vimos são os mais importantes. Então, a gente não se preocupa muito com a resistência da bobina, né? A gente se preocupa mais então com ou nem com a corrente da bobina, porque a tensão da bobina ela já vai dizer para você qual que é a tensão que você tem que colocar ali para que esse relé, né, funcione. Então, a partir do momento que o fabricante fala para você, olha, esse relé é de 6 volts, se você colocar 6 volts já vai circular pela bobina a corrente que ele vai precisar. Então a gente não se preocupa nem com a corrente da bobina e nem com a resistência da bobina na hora de comprar o relé, e sim com a tensão da bobina. E aí na saída a gente se preocupa
a tensão máxima, né, de trabalho na saída do relé e a corrente máxima na saída do relé. Um grande abraço a todos e bons estudos!